jornalista, radialista, marqueteiro, uma verdadeira lenda viva da comunicação em Mato Grosso. Nossa República desta semana recebe com muita alegria o ex-deputado federal constituinte e ex-senador Antero Paes de Barros, que presidiu a CPI do Banestado, uma das maiores investigações sobre corrupção já feita neste país, e que recuperou milhões de reais desviados ilegalmente para paraísos fiscais. Senador Antero, muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite e para a gente bater esse papo aqui no Nossa República. Seja bem-vindo. Uma enorme alegria, Mauro, falar com você, falar com o seu internauta, falar com o seu telespectador, né? Até pelo nome do programa, né? Tudo que o Brasil precisa, Nossa República, né? É uma alegria enorme estar com você, Mauro. Muito obrigado, Antero. Eu queria começar, eu falei na abertura, né, um pouco dessa sua trajetória, que foi deputado, foi vereador, foi deputado federal constituinte, foi senador de uma das mais importantes comissões parlamentares de inquérito já realizadas nesse país. Mas eu queria conversar com você, começar nosso papo, falando da sua vida como radialista, jornalista. Como é que começou isso, Antero? Não precisa nem falar quanto tempo, mas como é que começou essa história, esse seu amor pelo rádio, pelo esporte e pelo jornalismo? Até porque se falar do tempo, vão perceber que já tem os dias, né? Já tem os dias. Eu comecei no rádio, primeiro porque era torcedor do misto, ia como mascote do misto, ia ao estádio com meu pai e ouvia muito o rádio. Antigamente o torcedor levava o radinho para ouvir a transmissão esportiva. E eu ouvia muito Ivo de Almeida. E todos nós aqui no rádio estamos um pouco imitando o Ivo de Almeida. E depois eu ficava nas ruas lá de casa fazendo transmissões por aquela latinha de massa de tomate. A gente fazia de conta que aquilo era microfone e transmitia as peladas ali de rua. Então, foi assim que nós iniciamos. Eu trabalhei nos 3 veículos. Trabalhei no rádio, trabalhei no jornal, trabalhei na televisão. Na televisão, assim, um negócio chato. Todo dia você tem que fazer barba, tem que cortar cabelo, tem que... Então é uma coisa assim, como eu não me acho um cidadão assim, organizado comigo mesmo, isso me chateia um pouco, né? São algumas coisas chatas, tem que arrumar barba, fazer barba, etc. e tal. Jornal tem a vantagem do seguinte: você é menos contundente no jornal, porque você escreve, depois revisa, corrige, e aí você manda para publicar. Então, jornal é uma coisa legal também. Mas eu gosto mesmo de rádio, né? Eu gosto mesmo dessa comunicação. O teia digital, o rádio continua sendo, por exemplo, quando eu programa na Rádio Capital, recentemente, toda a mídia de Cuiabá. O rádio sempre estava na frente. Eu só entendo o rádio assim, quer dizer, o rádio pautando os grandes temas que vão ser discutidos. E o rádio é muito injustiçado nas pesquisas. Por quê? Porque já inventaram aparelhinho para colocar na televisão para medir a audiência da emissora de televisão. A audiência da televisão é medida corretamente. A audiência do rádio não é medida corretamente. O rádio é uma vítima da ausência de uma pesquisa tecnicamente correta para valorizar o veículo rádio. Quem é que mede a audiência do rádio no carro? Ninguém. E uma das grandes audiências do rádio é exatamente quando o cidadão está dirigindo. Antigamente tinha um spotzinho que falava assim: o Brasil tem tantos milhões de brasileiros. Você conhece alguém que não tem rádio? Hoje em dia, a propaganda está diferente. Você não precisa nem de rádio para ouvir a rádio. Você pode ouvir a rádio no computador, no celular, no rádio, no carro, etc. Verdade. Antero,
E dessa trajetória, dessa paixão pelo rádio, acabou levando você inevitavelmente para a política, não? Você foi vereador por Cuiabá, tem histórias interessantes sobre essa sua trajetória, essa sua passagem pela Câmara da capital. Olha, na verdade é o seguinte, o rádio ajudou, na época de vereador eu já estava na televisão e no jornal também. Não, no jornal não, mas já estava na televisão, já apresentava junto com o meu querido amigo Macedo Filho, na minha opinião, um dos grandes nomes da televisão de Mato Grosso. Apresentava a Sala de Esportes. Ele era o diretor, eu o ajudava na apresentação lá. O Macedinho me ajudou muito, me orientou muito. Eu considero o Macedo um dos grandes profissionais da televisão e da imprensa de Mato Grosso. E o rádio ajudou. Então, quando eu saí para pedir votos para vereador, as pessoas mais ou menos me conheciam. Me conheciam do rádio bastante e me conheciam da televisão. A audiência do rádio sempre foi gigantesca, principalmente na parte da manhã. Na parte da manhã, eu ouso dizer que o rádio ganha da televisão. Das 7 ao meio-dia. A maior audiência é do rádio mais do que da televisão. Inclusive, hoje em dia, o rádio tem essa é uma cultura, há uma tradição de se ouvir rádio, principalmente nos primeiros horários da manhã, né? Que a informação chega no trajeto para casa, para o trabalho, enfim, é um momento que as pessoas têm uma ligação forte com o rádio, não é verdade? Exatamente. Mas eu queria falar assim, aí você foi vereador? Eu fui vereador em 82, a 86. Quando fui candidato a vereador, bons tempos aqueles da política, né? Porque a gente fazia a campanha e falava antes da campanha o que é que a gente queria fazer no mandato. Eu defendi na época que iria fazer a tribuna livre, até hoje existe a tribuna livre na Câmara de Cuiabá. Eu defendi na época que iria acabar com o monopólio do transporte coletivo de Cuiabá e defendi na época em que nós íamos fazer um seminário para defender o Rio Cuiabá. Fizemos tudo isso na Câmara de Cuiabá. Conseguimos mais. Conseguimos, por exemplo, mudar uma lei que o Hamilton tinha mandado para lá, que era o Protege, o Programa Terra da Gente. O Anildo queria o Programa Terra da Gente para expulsar os pobres dos bairros ali da periferia de Cuiabá. Por exemplo, o Lebrão, o Pedregal, o Barro Duro estavam envolvidos no Protege. E na lei do Anildo, ele propunha o seguinte, que para permanecerem, aquilo tudo eram resultados de ocupações. Para o cidadão permanecer e legalizar o seu lote, eles teriam que pagar um salário mínimo por mês. Imagine, os pobres tendo que pagar um salário mínimo por mês. Aí nós fizemos uma emenda nessa lei, estabelecendo o seguinte, que os moradores teriam que pagar 1% do salário mínimo. E reunimos todos os bairros da periferia. Na época a gente contratava caminhões basculantes, os caminhões levavam os moradores lá para a Câmara de Cuiabá. Nessa sessão de aprovação do Protege, nós tínhamos mais de 3.000 pessoas fora da Câmara, porque no plenário não cabia, mas ali pressionando os vereadores para votar a favor da emenda de 1% do salário mínimo. Isso legalizou. E aí, o Canjica, o Canjiquinha, o Bela Vista, o Bela Vistinha, o Pedregal, o Jardim Lebrão, o Barro Duro, puderam permanecer com os seus moradores lá. Eu acho que essa foi a grande conquista. Outra grande conquista, está precisando de uma nova reformulação, mas outra grande conquista foi a quebra do monopólio da nova era. Se as pessoas reclamam hoje do transporte coletivo, e reclamam com razão, na época a gente quebrou o monopólio da nova era. Era uma empresa só. Imagina o que eles faziam. Não cumpria horário, não ligava para isso e aquilo, porque tinham determinados políticos que apoiavam esta empresa e foi duro para a gente conseguir
tirar o monopólio da Nova Era. Porque a Nova Era investiu forte nos vereadores, mas nós acabamos levando também muita gente à Câmara de Cuiabá, e essa pressão popular funcionou, e a gente ganhou para fazer uma nova lei e exigir uma licitação para o transporte coletivo de Cuiabá, que ainda hoje precisa de soluções. Então, essas foram, assim, que eu me lembro, né? Algumas passagens importantes pela Câmara de Cuiabá. Mas você teve outras passagens muito relevantes no Parlamento Brasileiro, como deputado federal e depois como senador da República. Você foi deputado federal constituinte e participou da confecção de uma Constituição extremamente progressista, avançada, que recuperou a cidadania e valorizou e estabeleceu o Estado Democrático de Direito como uma cláusula pétrea e que é o que garante hoje que o Brasil não é que não possa sofrer golpes, né? Mas garante as instituições. Antero, e aí, como foi essa sua passagem pela Câmara Federal na época da Assembleia Nacional Constituinte? Olha, primeiro que foi um grande aprendizado, né? A Constituinte foi um movimento do Brasil espetacular. Foi uma das grandes conquistas da democracia brasileira. Depois da derrota das diretas, nós conseguimos, em função da campanha das diretas, como consequência do movimento iniciado por Dani Oliveira, aprovar a Assembleia Nacional Constituinte, que não foi a Assembleia Nacional Constituinte, foi o Congresso Constituinte. A primeira divergência que nós tivemos foi que nós votamos contra a participação na Constituinte de um terço, porque naquele ano, em 1986, foram eleitos 2 senadores da República. Um terço permaneceu lá. E esse um terço, que não foi votado para ser constituinte, participou do Congresso Constituinte. Nós votamos contra isso. Quem representou o Mato Grosso nesse um terço biônico foi o Roberto Campos. O Márcio Lacerda e o Lorenberg e Nunes Rocha foram os outros senadores eleitos que participaram como eleitos da Assembleia Nacional Constituinte. E a Constituinte foi um momento muito rico, de grandes conquistas do nosso país. De grandes conquistas. Você pode citar algumas das quais você votou, que você trabalhou, que você ajudou a aprovar, ou que você tenha sido autor de alguma delas? Olha, eu fui autor e coautor, porque lá é difícil, assim, ser um autor único de determinado tipo de emenda. Aos 16 anos, foi emenda minha, mas também foi emenda de Aécio Neves, emenda de alguns outros parlamentares. Então fazia o quê? A aglutinação das emendas e aprovamos o direito de votar aos 16 anos. Outra questão importante, a licença maternidade de 120 dias. Eu me lembro, fiz a emenda e fui à tribuna e defendi a licença maternidade de 120 dias. É importante perceber como o Brasil evoluiu. Nós ganhamos por pouquíssimos votos a licença maternidade de 120 dias. Porque os que argumentavam contra era assim, olha, vai ter muita dispensa de empregada doméstica, ninguém vai contratar as mulheres. Eu falei, mas é um absurdo. As mulheres vão ser discriminadas. Elas são discriminadas quando elas estão como santuário da vida, quando elas estão grávidas, elas não conseguem emprego, ou se estão grávidas e empregadas, elas são demitidas. Nós temos que derrotar esse tipo de comportamento. Aprovamos a licença maternidade de 120 dias. Hoje, nós vemos aí a evolução para uma licença maternidade de 6 meses. São conquistas que a sociedade vem fazendo e que às vezes nem percebe. Uma das grandes conquistas que nós tivemos na área da saúde, pouca gente percebe isso.
As pessoas reclamam muito do SUS, mas elas se esquecem de que antes da Constituinte, antes da nova Constituição, você tinha que ter carteirinha do INAMPS para poder ser atendido. Não era porta aberta. Ou você tinha carteira do INAMPS ou você não era atendido. Quem fez o SUS da forma como ele é, como porta aberta para atender a todos os brasileiros e colocando como direito da população ter acesso à saúde, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Nós votamos, Mauro, em favor de todos os direitos sociais dos trabalhadores. Não teve nenhum 13º salário, foi questionado. Teve gente que queria abolir o 13º salário. Foi questionado o 13º salário na votação da Constituinte. A jornada de 48 horas. Enfim, foram vários temas importantes. E eu me orgulho particularmente do tema dos índios. Eu diria até assim, que o capítulo que protege os índios na Constituinte foi escrito por mim, pelo senador Jarbas Passarinho, que era oficial da reserva, coronel do Exército Brasileiro, ex-ministro da Educação da ditadura brasileira, mas que era um homem de bem, um homem honrado, um homem sério, e que defendeu realmente um texto para proteger os índios na Constituinte. E não foram só avanços sociais, né, Sérgio? Tivemos muito avanço político, né? Com a visão da democracia, de consolidação do processo democrático brasileiro, depois, obviamente, da derrota das emendas. Tem o artigo 60, parágrafo 4, que é, inclusive, o cerne da discussão hoje. Os bolsonaristas têm razão de estarem lá igual viúvas da ditadura, transformando o muro do Exército em muro de lamentações, ó céu, ó vida e tal, que vem a ditadura de novo. São viúvas da ditadura, né? Que estão lá querendo o quê? Querendo intervenção militar. Para quê? Para não valer a eleição que teve. Aí, mas o ministro Alexandre de Moraes está exagerando. Não está exagerando coisíssima nenhuma. Está lá no texto constitucional. Não serão admitidas emendas tendentes a abolir o Estado Democrático de Direito. O que eles querem é abolir o Estado Democrático de Direito. Se nem o parlamentar, se nem o senador, se nem aquele que recebeu autorização popular para fazer emenda constitucional pode propor emenda para abolir o Estado Democrático de Direito, por que uma meia dúzia de fanáticos pode reivindicar a intervenção militar? Está lá claramente escrito na Constituição que não será admitida emenda para abolir o Estado Democrático de Direito. O voto universal, o sufrágio direto e secreto, são coisas que não podem ser abolidas no Brasil. São conquistas da Carta Maior. E o doutor Ulisses dizia que traidor da Constituição é traidor da pátria, né? Nós estamos vivendo num momento onde alguns estão até comichando para trair a pátria, né? É verdade. A gente vai voltar. A gente vai voltar nesse assunto já, mas eu queria finalizar esse nosso segundo bloco falando da CPI do Banestado, porque foi, na época, um grande escândalo. Você presidiu de uma forma extraordinária aquela comissão, uma comissão polêmica, difícil de conduzir, mas que deu início a um novo processo de combate à corrupção como não se via há muito tempo, e que talvez tenha inspirado aí para frente a condução parlamentar nesse sentido, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
a CPI conseguiu recuperar dinheiro desviado para o exterior, para os paraísos fiscais? Como é que foi isso e qual o resultado que nós temos hoje dessa CPI? Olha, essa CPI teve um resultado extraordinário. Não porque a conclusão dela tenha sido ótima. A CPI não teve relatório final. Por quê? Porque o advogado José Mentor, que era deputado federal por São Paulo, que era o relator da CPI, no final, ele trabalhou pelo não relatório. Foi a primeira vez que eu vi isso numa comissão parlamentar de inquérito. A bancada do PT pediu vista para não votar o relatório final, ou seja, para não concluir nada. Qual foi a sorte nossa? Eu tive, felizmente, uma assessoria muito competente no Senado da República e a gente percebeu desde muito cedo as intenções, que não eram boas, do José Mentor do PT. O que a gente fez? Nós aprovamos um requerimento, foi um requerimento 02 ou 04 da presidência. No início da CPI, nós aprovamos um requerimento e passou despercebido. E a gente fez com essa intenção mesmo. Pedindo autorização à CPI de compartilhar com os órgãos de controle dos documentos que chegassem à CPI. E assim que as provas iam chegando à CPI, nós não esperávamos a conclusão disso. Nós encaminhávamos isso para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, e para o Tribunal de Contas da União, a fim de evitar a famosa prescrição. Essa CPI que não teve o relatório, em função dos documentos terem sido encaminhados à Receita, à Polícia Federal, a tempo, foram recuperados mais de 100 bilhões de reais para o país. E isso vai sendo divulgado assim, aos poucos, pela imprensa brasileira, e até hoje, de vez em quando, você tem uma manifestação de delegado da Polícia Federal, dizendo, olha, esse recurso aqui foi em função da CPI do Banestado, etc. e tal. Então, muita coisa foi recuperada em função da CPI do Banestado. Eu digo o seguinte, Mauro, os historiadores estão devendo ao país uma ação correta e uma explicação correta de tudo que aconteceu na CPI do Banestado, que foi um rico debate e foi uma rica conclusão. Como eu percebia que o relator ia brecar o relatório, eu desde o início... Qual que era o interesse do José Mentor em não avançar com as apurações na CPI? O que é que tinha de envolvimento do PT, ou de quem quer que seja, que impunha essa dificuldade aí de aprovação do relatório ou da elaboração do relatório da CPI? Olha, com todo respeito à memória do José Mentor, que já faleceu, né? Mas, na minha opinião, a sua participação na CPI foi para organizar um bunker, para saber exatamente quem é que tinha mandado evasão de divisas de forma incorreta, para depois conseguir até recursos partidários com isso. Tomara que eu estou falando isso post-mortem, mas falei isso quando ele estava em vida também. E fiz um relatório paralelo. O meu relatório paralelo eu encaminhei para todas as autoridades, encaminhei inclusive para o Dr. Robert Morgenthau, que era o procurador de justiça de Nova York. Por quê? Porque uma das autoridades mais celebradas do país, que é o Dr. Henrique Meirelles, que era presidente do Banco de Boston, ele foi flagrado lá na CPI, e esses documentos eu encaminhei para Nova York. Aí as pessoas podem até dizer, mas era pouca coisa. Ele foi flagrado com $50 mil de evasão de divisas de forma incorreta. E nós encaminhamos às autoridades, evidente, com relação a ele, nenhuma providência foi tomada. Muita gente, inclusive do
PSDB não ficou satisfeita com o meu relatório, porque o meu relatório paralelo indicava alguns figurões do partido que, intencionalmente ou não, cometeram equívocos. Por exemplo, eu considero Gustavo Franco, presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso, um cidadão honesto, bem intencionado, mas foi ele quem criou aquela necessidade de que pelo lado do Paraná podia-se enviar as contas CC5. E ficou provado ali que não tinha nenhum controle. Eu fiz, inclusive, proposta de projeto de lei. Assim, se investigou. Pessoas sem CPF mandaram para o exterior 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. Como é que pode isso? Quer dizer, total falta de fiscalização do setor financeiro e do setor público. Era para alimentar a corrupção mesmo, né? Era para alimentar a corrupção, porque o setor público não conversa entre si. A Receita Federal, alegando o sigilo bancário, não permite que o público saiba dessas movimentações. Ora, não é para quebrar sigilo bancário, mas os órgãos de controle têm que conversar entre si. Nós apresentamos uma proposta legislativa sobre isso. Eu até vou ver se agora eu me dedico, porque eu tenho todo o relatório que eu apresentei, tenho todos os documentos que apresentei, tenho no meu arquivo aqui no meu computador. Eu quero ver se eu escrevo um livro, enquanto ainda estou com a memória viva desses fatos, mostrando realmente o que é que aconteceu na CPI. Mas não haveria Lava Jato se não tivesse a CPMI do Banestado. E a palavra, senador Antero, é democracia. Mato Grosso se notabilizou na luta pela redemocratização do país, com a emenda Dante Oliveira, virou um marco, um Estado admirado, exatamente por essa posição em defesa da democracia e de tudo isso que veio depois, como a Constituinte. E hoje, na contramão da sua história, o Estado é visto nacionalmente como um Estado que concentra a luta antidemocrática, a defesa de golpe de Estado, a defesa de intervenção militar, enfim. Como é que você, que foi constituinte, que trabalhou duramente ao longo de sua vida em defesa dos princípios democráticos, como é que você assiste Mato Grosso hoje nessa condição de ser um Estado majoritariamente, do ponto de vista eleitoral, é claro, né? E que tem uma bolha forte de extremistas, de extrema-direita, trabalhando pela destruição dos valores democráticos do Brasil. Como é que você vê isso? Olha, Mauro, com muita preocupação, porque, assim, tem pessoas que não merecem sequer credibilidade naquilo que falam, etc. e tal. Mas tem muita coisa aí que é preocupante. Bom, nós somos o Estado de Dante Oliveira, o Estado das diretas já, o Estado que consolidou a democracia, que lutou pela democracia, e não precisamos dar um tiro. Nem um tiro. Nem um tiro. Nós conquistamos a democracia na convivência pacífica, com o movimento popular, e mostrando realmente que era necessária a democracia de volta no Brasil. Problemas da democracia existem. Nós temos que resolvê-los com mais democracia. Não gosta de Lula? Ótimo. Trabalhe para o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu? Respeita-se o resultado da urna. Porque o povo assim decidiu. Mas ele perdeu. Por mais de 2 milhões de votos, vírgula, fazendo a eleição mais comprada da história política brasileira. Olha, a nossa democracia já demonstrou fragilidade durante a eleição. Estivesse ela na sua exuberância, e a candidatura do Bolsonaro teria sido cassada.
O que ele fez no 7 de setembro, o que ele fez da utilização da máquina pública, o que ele fez da utilização do orçamento, dessa gastança desmedida para comprar voto, isso aí foi algo nunca antes visto na história do Brasil. Estivessem os organismos funcionando normalmente, e ele seria cassado. Ele só não foi cassado pelo medo de, cassando, pode ter o golpe. E aí uma decisão mais ou menos política do próprio judiciário brasileiro. Ele não merecia sequer chegar a disputar a eleição, cometendo todos os crimes que ele cometeu. Aliás, durante 4 anos, ele alimentou esse lenga-lenga do golpe. Agora, o que é mais triste é verificar que em Mato Grosso, porque quando o Catani fala que está disposto a abrir mão... Catani, só para o nosso telespectador, é o deputado estadual bolsonarista. Né? É o deputado estadual bolsonarista, todo o direito de apoiar Bolsonaro, legítimo apoio dele ao Bolsonaro, ótimo. Mas quando ele fala que é para anular as eleições, sem nenhuma prova, e mesmo que sejam as eleições estaduais, eu não vou me importar muito com a opinião do Catani, que nunca teve uma opinião assim substancial, forte, com relação a nenhum assunto no parlamento estadual. Agora, quando o Fábio Garcia, que é um homem bem formado, fala assim, olha, eles estão lutando pelo que eles acham que é direito. Como assim? Fábio Garcia falar isso? Eu acho que é um convite, é um estímulo a que os que estão lutando lá acham que é direito o que é ditadura? A ditadura é um direito? Quer dizer, esse medo de enfrentar, não, isso aí é baderna. O Fábio Garcia poderia ter dito, eu também votei no Bolsonaro, mas aceito o resultado democrático. Essa é a conversa de homem de bem. Essa é a conversa do seu avô. O doutor Garcia Neto, não sei se você sabe, durante o ato institucional número 5, aliás, surpreendentemente, como é que Garcia Neto, depois disso, foi indicado governador nomeado em Mato Grosso? Porque o doutor Garcia Neto teve uma das atitudes mais dignas no parlamento brasileiro. Eu estou falando do doutor Garcia Neto porque ele é avô do Fabinho. A ditadura brasileira mandou para o parlamento a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. E o Garcia Neto foi um dos brasileiros que orgulhou Mato Grosso e votou contra a cassação. Naquela época, votar contra um ato da ditadura significava de que poderia ser cassado também. O doutor Garcia sabia disso e se expôs. Votou contra o ato da ditadura e votou contra a cassação de Márcio Moreira Alves. Até porque a cassação era um ato meramente político, né? Não existia uma denúncia de corrupção, absolutamente nada. É porque era contra o regime, então caçava-se o político. É de um discurso, por causa de um discurso. É preciso que esses golpistas aí de hoje entendam que os golpistas de ontem, por exemplo, Castelo Branco, para se eleger, deram o golpe, e ele foi conversar com os líderes políticos e procurou Juscelino, do PSD, pedindo o apoio da bancada do PSD. Só tinham 2 partidos, PSD e UDN. PSD, UDN e PTB, para ser correto. E aí, o Juscelino convenceu a bancada do PSD, na sua maioria, a votar em favor do Castelo Branco. Votou. Menos de 30 dias depois, o Juscelino foi cassado. Ele ajudou na eleição do Castelo Branco. Castelo Branco. Só que os militares da época tinham um projeto para assumir o Brasil e tinham apoio dos Estados Unidos. Os marines americanos encostaram aqui os navios para ajudar a dar o golpe. Agora seria transformar o Brasil em pária internacional. O mundo democrático não aprova isso, não aceita isso. Esse encontro é preocupante. O encontro do general Braga Neto, esse general,
Se o Lula tomar posse, eu acho que vai tomar. Mas é preocupante a situação do Brasil hoje. Mas o Lula tomar posse, esse general, a história nunca mais vai ouvir falar dele. Nem dele, nem do general Heleno. O general Heleno é um golpista desde o Silvio Frota. Ele foi auxiliar do Silvio Frota e tentou dar um golpe nos próprios militares. Então, você é um golpista de dentro e de fora. O general Braga Neto, no cercadinho lá, disse, olha, calma. Ao invés de dizer aos bolsonaristas, aceitem o resultado, vão para casa, etc. e tal, falou assim, tenham fé, ainda vão acontecer coisas, tenham fé. Estimulando exatamente estimulando esses atos, porque eles querem fantasiar que esses atos são apoio popular para o golpe. É isso que está na cabeça desses militares que deveriam ser presos. Mas a falta de fundamentação para esses discursos, para essas atitudes antidemocráticas, é tão evidente que ela não reúne o bolsonarismo como um todo, né? Ela está mais fincada em grupos mais conservadores, extremistas mesmo, que têm como ideologia uma visão extremamente conservadora da sociedade, né? E que pedem coisas que são evidentemente inaceitáveis. Mas isso não é, a gente percebe isso, eu não sei se você tem essa percepção também, que Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos, não tem 58 milhões de pessoas nas ruas pedindo esses disparates que estão aí, né? Financiado por grupos do agro, financiado sabe-se lá por quem, eu acho que isso vai ser investigado e vai ser apurado. O bolsonarismo em si, quer dizer, as pessoas mais conservadoras, mais de direita, as pessoas, seja lá, envolvidas com a religião, ou quais são as causas que levaram elas a esse tipo de posicionamento, a maioria, ampla maioria dessas pessoas não está envolvido em nenhum ato de vandalismo, em nenhuma situação como essa. Existe um grupo pequeno. Você concorda com isso? Antero, esse movimento que existe hoje, pontual no Brasil, né, de bloqueio de estrada, aqui em Mato Grosso, em alguns lugares de Santa Catarina, já está amainando, mas eu tenho uma percepção de que é um movimento mais focado de um grupo menor, né? Não são 58 milhões de votos de eleitores que votaram em Bolsonaro, que estão envolvidos nisso, porque senão seria, evidentemente, uma situação bastante complicada, né? Eu tenho conversado com muita gente que votou em Bolsonaro, que é contra essa posição antidemocrática, que defende, olha, nós vamos lutar para ganhar a eleição daqui a 4 anos de novo, que é o raciocínio correto, democrático, civilizado, né? Você tem essa percepção também de que não é todo mundo, não é todo bolsonarista que está defendendo essas teses golpistas? Não, com certeza, é uma minoria dos 58 milhões de votos. Aliás, é uma ampla minoria. Não é uma minoria pequena, não, é uma ampla minoria. Mas com relação ao Mato Grosso, tem algumas coisas preocupantes, né? Por exemplo, com relação ao Mato Grosso, aquela identificação dos empresários, daqueles grupos que teriam financiado, segundo o Ministério Público, a Polícia Federal, que encaminharam denúncia ao Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes fez um bloqueio de 43 nomes de empresas, alguns dos quais eu conheço, são pessoas, inclusive, assim, do setor produtivo, pessoas sérias, pessoas que já tiveram, inclusive, a oportunidade de administrar o município de Sorriso. Mas esse inconformismo não cabe. Não cabe esse inconformismo. O que aconteceu lá, nos postos da BR-163, dos postos de pedágio, de incendiar os postos, de atirarem nos carros, de atirarem nos postos,
aquilo é um esquema paramilitar. Eu não posso aceitar que o governo Mauro Mendes assista contemplativamente isso. É de se perguntar o seguinte: se a BR-163 ela já está sob o comando do governo do Estado, e aí o governo do Estado não vai fazer nada? Se a BR-163 não está, a segurança pública está. Tem grupo armado atirando e destruindo patrimônio público. E aí não vai fazer nada. Não vai investigar, não vai prender os que fizeram o ato e os mandantes dos que fizeram o ato. Olha, é preciso que o Estado democrático vença essa disputa. O Estado tem que vencer isso. As forças militares têm que ser usadas no sentido de defender a democracia e não para atacar a democracia. É isso que eu penso. Mas eu não tenho dúvida que o Bolsonaro teria muito maior sucesso se ele aceitasse o resultado e se falasse o seguinte: agora vamos organizar a nossa volta. Porque, sem dúvida nenhuma, ele demonstrou uma enorme liderança no pleito. É verdade. Agora, o que eu fico um pouco sem compreender, esse apoio de setores do agro, porque tem alguns setores que não apoiam, que condenam. O Blairo Maggi já se posicionou que, do ponto de vista da sustentabilidade, do meio ambiente, o Bolsonaro trouxe prejuízo muito grande ao agro mato-grossense, ao agro brasileiro. Mas tem setores que acham que Bolsonaro fez um grande governo. Tratando de Mato Grosso, não tem um palmo de ferrovia do Bolsonaro, não tem um palmo de a 63 é um grande exemplo, né, sem solução durante esses 4 anos. Não se viu uma obra relevante, ou obra alguma, salvo engano, da minha parte, Antero. O que motiva essas pessoas a terem essa visão extremista de defesa de um governo que foi inepto, incapaz de atender as necessidades da sociedade mato-grossense? Ora, Mauro, se for partir para a racionalidade, é inconcebível esse apoio ao Bolsonaro, inclusive no agro. O Bolsonaro é uma ameaça ao agro. Porque, assim, a pauta, assim, a política externa dele, ele brigou com a China, brigou com os Estados Unidos, brigou com a União Europeia e brigou com o Mercosul. O Mercosul tinha celebrado, durante o governo dele, o maior acordo com a União Europeia, acordo desejado desde quando Sarney criou o Mercosul. E ele fez questão de espatifar tudo isso. Não teve relação internacional nenhuma. O Brasil era visto como um pária, um Estado que não conversa com ninguém em nível internacional. E nós precisamos vender os nossos produtos. Você não pode colocar ideologia na questão da política externa. Então você não vai vender para a China, porque na China não é democracia. E o mercado chinês é o maior comprador do Brasil. A Argentina também tem uma boa relação comercial com o Brasil. Não cabe ficar discutindo ideologicamente o que é que o presidente da Argentina faz. Cabe ao Brasil estabelecer relações cordiais, respeitar o princípio da autodeterminação dos povos e estimular venda, negócio, para que a nossa economia vá bem. Bolsonaro não fez um palmo de trilho neste país. Bolsonaro fez menos asfalto no Brasil do que Mauro Mendes em Mato Grosso. Bolsonaro não realizou nada, absolutamente nada no Estado. Nenhum bolsonarista é capaz de citar uma obra do Bolsonaro no Estado. Agora, justiça seja feita. Bolsonaro mandou bastante dinheiro para o Estado e para os municípios na questão do combate à Covid. Mas ele foi fundamental também para que nós tivéssemos o desapreço pela vacina, que não houvesse campanha de vacina, os 700 mil mortos, uma parcela pode sim ser contabilizada na conta dele. Enfim, a análise do governo Bolsonaro não é boa. Com relação aos direitos humanos é uma tragédia. Com relação à cultura é outra tragédia.
Ferrovias. Ele falou, não fez. A incompetência dele é tão grande que o Mauro Mendes precisou buscar a ferrovia para nós. A incompetência dele é tão grande que o Mauro Mendes está buscando trazer de volta para o Estado o que estava federalizado. A luta no passado, quando a União funcionava, era assim, BR-63 é por conta da União, BR-174 é por conta da União. Lutamos muito por isso, para federalizar. Por quê? Porque a União tem mais recursos. Com o Bolsonaro, não. Bolsonaro não pôs o recurso para o desenvolvimento, pôs o recurso no orçamento secreto. Onde que é aplicado isso? Não sei, é secreto. Ninguém sabe. Até, eu queria muito que a gente pudesse falar ainda sobre as perspectivas para o próximo ano do Brasil, de Mato Grosso. Infelizmente, nosso tempo já mais do que estourou, porque a conversa é muito boa, né? Mas eu vou chamar você, convidar para a gente continuar esse papo agora, no ano que vem, para a gente dar uma avaliada de como é que o Brasil vai se comportar, como é que se a gente vai superar esse momento de ódio, de crise, de radicalismo, né? E se a gente vai olhar para frente com a visão de que Mato Grosso e o Brasil precisam continuar se desenvolvendo, sendo cada vez mais democráticos. Muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Então, ok, Mauro, obrigado. E tomara que o Mauro Mendes faça o Mauro Mendes 2 melhor do que o Mauro Mendes 1. Foi muito bem, né? Ele foi muito bem, que ele foi um bom gestor, mas tem condições de ser melhor. E tomara que seja melhor. E tomara que o Lula 3 seja melhor que os dois Lulas, né? E que ele governe realmente além do PT. Muito obrigado. Tem obrigação disso, né? Nós ficamos por aqui essa semana, mas semana que vem tem mais. Um grande abraço.